Em terceiro lugar, certamente Moraes não quer que Bolsonaro influencie as eleições de 2026. Fiquei muito chateado quando eles pegaram e caçaram, né? O seu mandato por uma coisa que pra mim não faz sentido nenhum. E você deve ter se sentido muito injustiçado naquele momento, né? É sim, a gente vê injustiça acontecendo no Brasil a todo Dia momento. após dia, né? A gente tá vendo a justiça, que deveria garantir a justiça. Olha o nome, justiça, né? O judiciário é a justiça brasileira, mas produzindo o contrário do que deveria produzir. Produzindo insegurança jurídica, ativismo judicial e abusos, perseguição contra a direita. Uma justiça que, se você olha aquela estátua, ela carrega uma espada para punir o mal, mas o mal não tá sendo punido. Os corruptos estão na rua, os bandidos estão na rua. E ela usa uma venda, porque ela deveria ser imparcial. Mas ela, a nossa justiça, ela puxa a venda para cima para perseguir a direita. Essa é a verdade do que tá acontecendo no Brasil. Muito bom. Deltan, qual que é as suas redes sociais pra galera que tá acompanhando aqui, vai acompanhar depois no Spotify, pra pessoa pegar e te encontrar? Bom demais, olha... Você pode me seguir lá no Instagram, Deltan Dallagnol, ou então no meu canal do YouTube. E eu quero agradecer a todo mundo que já acompanha, que já segue. A gente cresceu muito no canal do YouTube, saiu de 100 mil inscritos para 1.500.000 inscritos em pouco mais de um ano aí, Luan. Isso. Tô acompanhando. Turma boa, bom demais. Eu vejo você lá, o Marsiglia também. Isso. Vocês estão postando sempre, né? Eu acho que o YouTube entende e fala, pô, ele tá postando ali. E agora vou começar a entregar mais o conteúdo. Isso, e é complementar, né, com a tua atividade aqui, porque você traz informação para as pessoas investirem bem, cuidarem bem da sua vida patrimonial, financeira. E um dos pressupostos para a gente entender bem o Brasil, entender os rumos, qual o caminho que tá tomando, o que você tem que fazer, tá mais seguro, ou pode usar agora, tá no momento da gente arriscar um pouco mais ou não, é você entender da política, porque a política afeta a vida de todos nós. Veja que foi a política e a crise política e decisões erradas no âmbito econômico que fizeram uma fuga de capital tremenda no final do ano passado e depois desse ano, que gerou um aumento do dólar. Ou seja, decisões políticas têm impacto na vida de todos nós. E vai ter um impacto futuro, da mesma forma como no governo Dilma. Decisões ruins políticas colocaram o Brasil na beira do precipício. A gente está caminhando agora para a beira do precipício mais uma vez com o governo Lula, que está gastando a doidade e querendo aumentar tributo de todo mundo. Não, e toda hora, né? A cada 27 dias tem um tributo ou um aumento novo. Isso mesmo. Isso, se você pegar até o começo do ano, dá, em média, um aumento a cada 24 dias. Nossa, cada vez tá diminuindo. Desculpa, 24 aumentos, um aumento a cada 37 dias. 37 dias? Um a cada 37, foram 24 aumentos ou criações de tributos até o começo do ano. Aí não é um tubarão, mas é um leão. É um tubarão legal, viu? Mas leão tá demais, tá mordendo demais esse leão. Ô, Deltan, e uma coisa que você fala muito lá no seu canal, né, que você analisa ali profundamente, é sobre a prisão do Bolsonaro. Ela é justa? O Bolsonaro tem que estar preso mesmo ou não? A prisão do Bolsonaro é um abuso, um descalabro completo. Aliás, hoje faz 15 dias que está nas mãos, na mesa de Alexandre de Moraes, provavelmente na gaveta de Alexandre de Moraes, um pedido de soltura do Bolsonaro. Por que isso? O Bolsonaro ele foi preso por um suposto risco de fuga. Só que até a Folha de São Paulo, gente, Folha de São Paulo. Você não entende o Brasil se você pousou hoje aqui, se você é um astronauta, um ET que veio pro planeta Terra, você precisa saber que a Folha de São Paulo está à esquerda. Normalmente ela se posiciona contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo. Chegou a dizer agora no editorial recente, agora que o Bolsonaro foi preso, agora a gente precisa voltar à normalidade institucional. Agora o Supremo precisa voltar ao seu quadrado, abandonar os excessos e abusos. Como assim? Agora que o Bolsonaro foi preso, volta para o quadrado. Tem que estar em normalidade institucional, sem excesso e sem abuso sempre. Então, esse jornal criticou a prisão do Bolsonaro, dizendo que não tinha evidência de fuga, não tinha indícios concretos, não tinha nada de real e de concreto. Mas o Supremo alegou que Bolsonaro mora perto de uma rota para a embaixada, poderia chegar à embaixada americana no curto prazo, num prazo rápido de tempo, e alegou que ele estava em contato com os Estados Unidos para pressionar o judiciário brasileiro, para aplicar sanções aos ministros brasileiros, para interferir na independência, para coagir os ministros. Só que o próprio Supremo Tribunal Federal concluiu a investigação sobre coação no curso do processo e foram acusados, ainda que indevidamente, mas foram acusados apenas Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Jair Bolsonaro não foi acusado. Então caiu completamente o fundamento que o próprio Moraes usou para, num primeiro momento, impor medidas cautelares alternativas à prisão sobre o Bolsonaro. Num segundo momento,
o Moraes decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro por conta de um descumprimento de uma dessas medidas cautelares, alegando o seguinte: o Bolsonaro violou a cautelar de que ele não podia usar a rede social. Ele usou a rede social? Não. O que ele fez? Ele fez uma ligação pro filho e deu um oi pra Copacabana. Só que alguém gravou isso, mas ele não é responsável por isso e postou nas redes, mas ele não é responsável por isso. Ele estava proibido de ligar pro filho? Não. Pro Flávio? Não. Ele estava proibido de ir a uma manifestação, de falar numa manifestação? Não. Ou seja, ele não fez nada errado e aí colocou ele numa prisão domiciliar. E se existisse alguma razão, agora com a denúncia apenas contra Eduardo e contra Paulo Figueiredo, caiu a razão da prisão. E aí você me pergunta, então, por que raios que Alexandre de Moraes mantém Bolsonaro preso? Quando você não tem um fundamento jurídico, e é o fundamento jurídico que deveria guiar as decisões do Supremo, mas faz tempo que não é, você tem que especular. Só nos sobra especular. Vamos tentar adivinhar o que passa dentro da cabeça de Alexandre de Moraes. E eu tenho algumas hipóteses. Uma hipótese é: ele não quer que exista uma comoção com uma nova prisão do Bolsonaro. Porque se ele solta o Bolsonaro agora, sim, daqui a pouco vai transitar em julgado o processo, ele vai prender de novo e vai ter uma comoção social. Ele quer evitar isso. Uma outra hipótese é: ele quer ter prazer na vingança, porque ele foi atingido pela Magnitsky, a esposa dele foi atingida por uma punição da Magnitsky dos Estados Unidos, ele teve a sua vida pessoal atingida, ele não sai na rua hoje sem ele ser odiado, então ele tem um remorso aí, é uma hipótese, um desejo de vingança. E além disso, e essa é uma hipótese para mim muito forte também, e que talvez tudo isso seja uma grande sopa de várias razões, em terceiro lugar, certamente Moraes não quer que Bolsonaro influencie as eleições de 2026. Porque eles querem, lembra, o STF quer derrotar o bolsonarismo. Lembra da fala do ministro Barroso, diante de uma claque de esquerda, dizendo: derrotamos o bolsonarismo? Eles têm uma missão. O Supremo está em guerra com o bolsonarismo. O Supremo está em guerra com a direita. E eles querem derrotar o bolsonarismo. E o Bolsonaro solto significa ele influenciando as eleições, o rumo das eleições, forte, né? E um cabo eleitoral muito forte, especialmente para o Senado. Então, eles mantendo o Bolsonaro não só preso, veja, ele não pode usar celular. Que isso, cara? Ele não pode usar rede social. Como assim? E juridicamente, isso daí cabe ou não? Não cabe. Nada. Além de não caber a prisão, que não tem o fundamento, a gente acabou de ver. A gente só consegue ver fundamento político para a prisão, não jurídico. Além disso, as medidas que foram decretadas são completamente atípicas. Vai olhar aí as prisões que acontecem contra homicida, estuprador, contra gente que comete crime real, crime grave. Depois a gente pode falar dos crimes do Bolsonaro no processo dele. Ele tem muitos direitos, né? Isso. E para eles, nunca é restringida a rede social, não é restringido o uso do celular. Se o cara cai numa prisão domiciliar, não tem essa história. Não é proibido dar entrevista. Lula estava preso e não estava proibido dar entrevista. Isso mesmo depois do trânsito julgado. Agora, Bolsonaro não tem nem trânsito julgado e já estão proibindo ele dar entrevista, usar rede social. Por quê? É evidente a razão. E parece que é uma perseguição porque ele é um político ainda, né? Sim. Então você vê que ele é um político influente. Então por que eles estão fazendo isso? Igual o Lula. O Lula poderia falar quando ele quisesse, né? Sim. Pra mim é muito claro o que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. Surgiu um movimento de direita que abraçou a Lava Jato. Ele é maior do que a Lava Jato. Abraçou a Lava Jato como um movimento contra fisiologismo, contra a corrupção, um movimento que tem valores cristãos e conservadores, um movimento que faz parte de uma série de categorias, as pessoas que apoiam o setor militar, os evangélicos, os católicos praticantes, pessoas que valorizam a defesa da vida, da família, defesa do indivíduo, a não doutrinação ideológica, são contra a ideologia de gênero, são contra a interferência do Estado na família. Houve um surgimento de uma nova direita ao longo dos últimos 10 anos. E essa nossa nova direita, ela abraçou naturalmente a Lava Jato. E essa nova direita cresceu, teve como um momento ápice, vamos dizer, a escolha de um líder político que personalizou em grande medida essas causas em 2018, que foi Jair Bolsonaro. E à medida que você tem um Supremo Tribunal Federal de esquerda, progressista, cuja maioria dos integrantes foram escolhidas ao longo de décadas por quem? Por presidentes do PT. É claro que vão ser visões de mundo conflitantes. Aí você teve pandemia, você teve uma série de decisões que começaram a ser emitidas pelo Supremo Tribunal Federal que atropelavam o presidente e que atropelavam o Congresso Nacional, que atropelava a maioria conservadora, porque eles têm uma visão de esquerda progressista. E isso escalou um conflito. E o presidente começou a ter falas duras em relação ao Supremo, no sentido de que não ia cumprir decisões,
no sentido de que o Supremo não podia estar governando o país, e não podia estar atrapalhando o Executivo, e o Supremo também foi elevando o tom, e houve uma escalada de conflito, até um ponto em que, para o Supremo, passou a ser uma questão de sobrevivência derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Porque senão amanhã tem o impeachment de um ministro supremo. Porque se eles não derrotam, não só depois de toda a escalada de conflito que houve, não só eles vão perder o cargo deles pelo impeachment, não só vão perder o poder, mas eles vão, a essas alturas, ser responsabilizados civilmente. Eles vão ser responsabilizados pelos abusos e excessos que eles praticaram. Então eles têm que ir até o final. Então agora é uma luta por sobrevivência, não é uma luta por poder mais. É uma luta por sobrevivência, não só política, mais que isso, econômica. Sobrevivência das famílias dos ministros. E essa é a razão pela qual o Supremo se fechou ali num corpo fechado e não quer desistir até colocar o Bolsonaro numa cela e jogar a chave fora.